Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para eu ler e comentar com vocês a minha redação da Polícia Civil do Paraná. Para quem não sabe, o resultado da redação saiu ontem e tem um monte de polêmica envolvendo essa correção da redação, porque a banca não divulgou o espelho da redação. E para quem não sabe, é a correção pedagógica dos seus erros. Por exemplo, lembra lá na escola, quando você tinha uma prova de redação e aí a professora depois te entregava com todas as correções feitas por ela e do lado quantos pontos você perdeu, sua nota final, explicando o porquê de você ter tirado aquela nota? É exatamente isso que acontece com o espelho. Só que a Copswell, que foi a banca que fez esse concurso, não divulgou esse espelho. Ela apenas divulgou o print, como se fosse o print, né? A digitalização da sua prova crua, da forma como você escreveu, fez mesmo, e a sua nota final. E isso tá dando margem para todo mundo entrar com recurso, porque como é que você vai saber por que você tirou a sua nota se você não tem acesso à sua redação corrigida? Isso é muito complicado. Enfim, então vamos ao tema do vídeo. Fora essas questões, eu quero dizer pra vocês que eu tirei 30 valendo 40 pontos. E eu acho que a minha redação teve uma nota relativamente positiva. Por quê? Dos 765 candidatos que tiveram a redação corrigida para a capital, né, para o cargo de Curitiba mesmo, eu anotei até aqui, gente, para passar para vocês. Apenas 18 pessoas tiraram 30, 11 pessoas tiraram entre 31 e 39 e apenas uma pessoa tirou 40. Então eu acredito que a minha nota tenha sido positiva, já que eu fiquei entre esses poucos que tiveram uma nota acima 30 ou acima, né? Então eu fiquei feliz. E aí eu vou ler com vocês aqui minha redação, comentar, porque já dando uma leve passada de olhos, eu já pude perceber alguns erros. E como eu falei pra vocês, eu e nem ninguém tivemos acesso à correção oficial. Mas é claro que a gente pode reler e observar o que a gente errou e o que a gente poderia ter feito de diferente, né? É claro que a gente não tem aquele olhar de professor, né, de correção de banca, mas a gente pode ter um olhar de concurseiro, um olhar mais crítico, tá? Então vamos lá. Essa que vocês estão vendo aí do lado é a minha redação. E a primeira dificuldade que eu tive nessa redação foi elaborar um título. Por quê? Eu não tô acostumada em fazer títulos para redações, porque a gente geralmente não faz, né? Não é uma obrigatoriedade no mundo dos concursos. Então eu desacostumei a escrever títulos e tentar resumir uma redação de 30 linhas, 25, 30 linhas em 3, 4 palavras. Isso é muito complicado porque eu não tô acostumada mesmo a escrever pouco, enfim, vocês entenderam. E aí eu já tive essa dificuldade. E o título da minha redação, eu acredito que tenha ficado muito pobre, que foi A Nova Dinâmica e o Português. Assim, um tema, sei lá, achei o título bem batido, assim, bem fraco, enfim. Mas foi o melhor que eu consegui fazer na hora, então tudo bem. Outra coisa. Então, antes de eu entrar na parte da redação propriamente dita, eu vou ler pra vocês o tema da redação. E primeiro, ela apresentava uma charge, e nessa charge tem um guarda e uma senhora, e o guarda fala pra ela: eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. E ela fala: oxe, povo mentiroso, seu guarda, meu cachorro nem tem moto. E aí você já, só lendo essa charge, você já consegue entender um pouco o tema da redação, que fala justamente sobre a confusão na hora de interpretar uma mensagem. Porque varia muito de acordo com a vivência, com a experiência e com a formação do receptor da mensagem. E também do emissor, claro. E aí fala um pouco disso, né, no tema. Eu vou ler pra vocês o tema. Diz assim: redige um texto dissertativo argumentativo que coloque em discussão a importância da correta emissão e decodificação da mensagem, bem como o repasse dessa mensagem ao interlocutor, seja na modalidade escrita ou oral. E a redação tinha que ter entre 15 e 25 linhas. E aí, quando eu pego o tema da redação, a primeira coisa que eu faço é anotar na página de rascunho todas as frases possíveis que venham à minha cabeça relacionadas ao tema, mesmo que elas não tenham um fio conector entre elas, sabe? Eu vou anotando qualquer frase. Por quê? Dali eu consigo extrair bastante material para poder compor meus parágrafos, compor argumentos, enfim, compor até conclusões.
Então eu acho bem importante. Eu também tento fazer uma associação, fazer uma alusão histórica, e isso também me ajuda bastante na hora da introdução. E foi assim que eu consegui fazer minha redação. Por quê? Eu usei a técnica do Yin Yang, que eu já falei aqui em alguns vídeos pra vocês, né? Como é que é essa técnica? Eu pego a introdução e eu primeiro problematizo o tema da redação que é proposto. E em seguida eu trago uma solução, né? Porque o Yin Yang é exatamente disso, são dualismos, né, os opostos convivendo. Então eu tento entrar com a parte ruim e depois a parte boa. Então foi assim que eu consegui começar a minha redação, também trazendo um breve contexto histórico. É claro que a gente não consegue elaborar um super contexto histórico, porque a gente só tem 15 a 25 linhas para falar sobre o tema, mas eu consegui fazer uma associação entre revolução técnico-científica e informacional e linguagem, português, etc. Eu vou ler para vocês. Então, eu falei lá na introdução. O advento da tecnologia da informação alterou definitivamente as relações sociais. A principal característica dessa nova dinâmica é a velocidade, e a linguagem coloquial adaptou-se muito bem aos novos tempos. Abreviações, neologismos e erros ortográficos, até então inexistentes nos registros da língua portuguesa, hoje são lidos com frequência, independentemente da plataforma. A linha tênue entre o coloquialismo e o uso correto do português foi rapidamente ultrapassada. Hoje, lendo a minha introdução, eu não acho que ela ficou tão boa assim. Por quê? Primeiro que eu fui ambígua nessa frase, abreviações, neologismos e erros ortográficos até então inexistentes. Eu queria dizer que a inexistência estava relacionada a esses neologismos e aos novos erros de português, mas acabou que deu a entender que os erros de português eram até então inexistentes, qualquer erro. E eu queria fazer uma alusão aos novos, são erros que antes não eram vistos na língua portuguesa, vocês entenderam? Então ficou bem ambíguo. Fora que ali na segunda frase eu coloquei assim: a principal característica dessa nova dinâmica é a velocidade, vírgula, e a linguagem coloquial da eu acho que aqui caberia muito mais um ponto e vírgula, não sei, acho que eu teria que avaliar melhor essa estrutura, não ficou muito bem colocada. Então vocês podem perceber nessa minha introdução que eu primeiro utilizei a parte positiva das novas tecnologias da informação e depois eu problematizei. Eu trouxe para a questão do português, como essa pressa em escrever mensagens atrapalha no desenvolvimento de frases, da escrita e etc. Então eu consegui problematizar e entrar no ponto que a banca pedia. Já o desenvolvimento, eu fiz 2 parágrafos e foi aí que eu consegui explicar melhor a minha problematização. Como assim? Vamos lá. Apesar dos esforços governamentais em atualizar a escrita com um novo acordo ortográfico já em vigor, o idioma pátrio ainda é um dos mais complexos do mundo. Uma gramática que possui, por exemplo, mais de 10 tempos verbais, somada à falta de estímulo à leitura, à rapidez da internet e à desvalorização da educação, cria um campo propício ao surgimento de uma população que não valoriza os padrões formais da língua e, consequentemente, encontra dificuldades para expressar e dar sentido ao pensamento. Eu achei que esse meu desenvolvimento ficou muito fraco, porque novamente, eu fui meio ambígua naquela parte de somada à falta de estímulo à leitura, à rapidez da internet e à desvalorização da educação. Parece que é a falta de rapidez, a falta de desvalorização. Ficou ambíguo, sabe? Quando eu queria dizer o contrário. E eu também acredito que eu tenha generalizado. Isso é péssimo, assim, generalização eu acho que não é nem um pouco inteligente em qualquer campo da nossa vida, né? E eu fui um pouco não inteligente ao falar que é um campo propício ao surgimento de uma população que não valoriza os padrões formais da língua. Eu acabei generalizando e eu acabei também deixando um pouco, digamos assim, elitista esse argumento. Eu não gostei. Já o terceiro parágrafo, que é a segunda parte da minha argumentação, do meu desenvolvimento, né, eu falei o seguinte: a correta emissão e decodificação da mensagem vai além de uma estética linguística. Saber interpretar, desenvolver e manifestar a língua, seja oral ou graficamente, permite o exercício de uma expressão clara e crítica. O bom uso da linguagem evita equívocos, redundâncias e erros que comprometem os campos profissional e pessoal do emissor. Gostei desse argumento, não mudaria nada. Inclusive, acho que ele é
bem atual, porque se vocês forem pensar bem, a gente vive um momento no nosso país muito difícil. Milhões de pessoas estão desempregadas. E obviamente, o fato de você saber se expressar, saber escrever bem, falar bem, ajuda e muito na hora de você conseguir uma colocação no mercado de trabalho, sabe? Então, eu acho que foi um argumento muito bom. Já a conclusão, gente, eu usei aquela técnica que o pessoal utiliza no Enem, que é pedida no Enem, que é uma conclusão que você precisa propor uma intervenção, ou seja, uma proposta para melhorar aquele problema que você trabalhou no texto. E foi justamente o que eu fiz. Eu fiz o seguinte: diante do exposto, é evidente que a língua portuguesa não precisa se adaptar à popularização das mídias digitais, mas sim de intervenções efetivas na educação brasileira, políticas de valorização literária e ações afirmativas governamentais são imprescindíveis para que o padrão culto não caia no ostracismo, onde já habitam verbetes que tanto enriqueciam o português. Gente, eu achei essa minha conclusão péssima, porque eu não encontrei conclusão melhor na hora da elaboração da prova para escrever aqui, faltava tempo, mas eu acho que isso não justifica. Eu acho que a minha conclusão ficou de caráter, assim, elitista. Parece que eu tô totalmente desvalorizando as mídias digitais e colocando como se o padrão culto da língua fosse infinitamente superior ao padrão linguístico que a gente tem hoje em dia, sabe? Eu acho que não ficou legal essa conclusão. Eu não concordo com ela. Eu não sei nem onde estava a cabeça quando eu escrevi isso. Mas enfim, eu tirei 30 de 40. Não é uma conclusão que eu repetiria, porque eu não concordo com essa proposta de intervenção. Eu acho que eu poderia ter falado muito mais sobre o estímulo à leitura, enfim, alguma coisa relacionada a corretores ortográficos, campanhas governamentais, mas falar sobre popularização das mídias digitais, padrão culto caindo no ostracismo, acho que não tem nada a ver, assim. Eu confesso que eu gosto muito desse termo, né, cair no ostracismo. Foi um termo que eu aprendi em história. Eu acho que foi quando eu aprendi aquela questão norte-americana sobre macartismo. E isso ficou muito na minha memória, mas eu não gostei dessa minha conclusão. Enfim, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa prova, como que vocês elaboraram a redação de vocês, quais são as dificuldades ou quais são os seus pontos fortes na hora de elaborar uma redação. E é isso, gente. Qualquer outra informação sobre esse concurso eu venho aqui para passar para vocês, porque vocês estão me acompanhando desde o início, né? Então eu acho super válido essa troca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo e a gente continua nessa caminhada rumo a PCTR, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!